Boa noite, amigos. Espero que estejamos todos bem. Espero que esteja tudo bem com vocês, todos com saúde, todos assim, começando uma semana assim com muita esperança, com muita fé e com bons propósitos, boas sementes para espalharmos ao nosso redor, na nossa trajetória, levando amizade, respeito, consideração, solidariedade, incentivo, esperança e fé. São as nossas boas sementes que devemos realmente ir aí espalhando pelos caminhos que nós vamos trilhando, para que na volta a gente possa encontrar aí muitas flores, muitas plantas, muitas árvores, oferecendo bons frutos. E com toda certeza nós seremos muito beneficiados com tudo isso, porque quem planta colhe, né? E se a gente planta bons frutos, com certeza iremos aí degustar bons frutos, né? Saborear frutos doces do nosso próprio plantio, do nosso próprio cultivo. Então, desejo aí uma semana assim extremamente abençoada por Deus, nosso Pai, e cheia de esperança em dias melhores, que é o que todos nós esperamos mesmo. Hoje, o tema que eu escolhi para conversarmos é um tema assim que eu creio que aflige muita gente. Eu acho que desde que a história do mundo, a história da humanidade começou, mas principalmente nesses novos tempos de agora, tempos difíceis, tempos sombrios, mas que nós não podemos deixar morrer a fé e que possamos sim acreditar que amanhã, que a Deus pertence, mas poderá ser melhor. E nós temos que trabalhar por isso. Cada um fazendo o seu melhor, procurando oferecer a todos aqueles que precisam o melhor serviço, a melhor qualidade, a melhor palavra. Porque Deus sempre nos concede o melhor. Ele que é o nosso Pai, o nosso Criador, Ele, tudo que Deus faz é bom, mesmo que não pareça aos nossos olhos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, eu creio que se nós fizermos a luz da vontade de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, nós também poderíamos aí chegar muito perto em atingir esse bom e agradável, porque perfeitos é só Deus mesmo, né? Então, gente, acertando as contas é o tema dessa semana para nós. E na realidade, eu escrevi tudo isso aqui pensando na minha própria vida, na maneira como eu conduzo a minha vida, nem sempre acertando, procurando acertar, com certeza, mas nem sempre acertando, errando muitas vezes, mas sempre procurando caminhar para um acerto, para uma normalidade, para um equilíbrio. Acertando as contas é um tema muito propício agora desses tempos em que vivemos, onde a nossa vida, a nossa manutenção,
o nosso alimento, a nossa família, depende de outras pessoas. Aliás, depende de um mundo globalizado, depende de quem planta, de quem colhe, de quem compra, de quem vende, de nós mesmos, ao trabalharmos para mantermos o nosso sustento, o sustento da nossa família. E assim vai, é uma grande corrente, um grande elo e um grande conglomerado, né, de um entrelace de pessoas e de meios de comunicação para que tudo chegue aos lugares certos e no momento certo. Nem sempre a gente assim tem êxito nesses propósitos, mas isso tudo faz parte da vivência humana. Então, eu vou aqui lendo e aos pouquinhos nós vamos conversando e falando do assunto. Hoje vou conversar com vocês sobre um assunto complexo, o acerto de contas. É complexo para mim, pode ser simples para quem vê isso de uma maneira mais racional, para quem tem uma habilidade voltada para essas questões. Talvez aí uma inteligência matemática maior e a possibilidade, sim, de racionalizar um pouco mais a vida. Podemos focar vários olhares para esse tema, porque é uma coisa muito complexa. Pois as contas de que falo podem ser as contas matemáticas, como eu disse, aquelas que aprendemos nos primeiros anos escolares e que irão nos acompanhar por toda a nossa existência, começando lá pelo ventre materno, quando desde o momento da concepção de uma criança, de um filho, já é necessário que se façam contas, porque a mãe vai ter que acompanhar todo o período da sua gestação, contando os dias, contando as semanas intrauterinas, contando os meses que serão necessários para que toda aquela vida em formação esteja pronta para o seu nascimento. E não é à toa a importância dessa matéria nos anos iniciais da escola e para todos aqueles que pretendam seguir uma carreira voltada para as ciências exatas, para a área da matemática e todas as áreas correlatas que dependem de cálculos para aí oportunizarem a concepção de um projeto, a construção de algo e a concretização de um ideal, de um caminho, né? As estradas, os prédios, as edificações, viadutos e pontes, enfim, tudo aquilo para o que o céu é o limite, do ponto de vista nosso aqui, bem terrestre, né? Porém, sabemos que até mesmo nesse céu, entre aspas, existirão os cálculos, existirão as bússolas, os trajetos aéreos, os trajetos espaciais, para que o homem possa se locomover aí por todo o limite da órbita
terrestre. E o uso dos princípios matemáticos são essenciais para tudo isso, para esse fazendo as contas, acertando as contas. É preciso cálculos para absolutamente tudo, até para fazer um bolo. Pois caso contrário, nós corremos o risco de que o bolo, não cresça ou se derrame para fora da forma. Então, quando a gente vai fazer aí um bolo para os nossos filhos, para os netinhos, para a família, para os amigos, para comemorar uma data, uma festividade, ou até mesmo porque é o nosso meio de ganhar a nossa vida, é o nosso trabalho, é o nosso comércio, nós temos que estar aí usando absolutamente cálculos matemáticos, porque não se faz assim, mesmo um bolo simples, tá certo que a vivência vai nos fazendo ter aquilo tudo de uma maneira memorizada, que nós não vamos precisar mais olhar nenhum caderno de receita para fazer. Mas, de qualquer forma, em algum momento, quando nós começamos a aprender a fazer aquela receita, certamente a gente teve que medir os copos, contar as colheres, calcular os elementos, né, os ingredientes líquidos que vão compor essa massa que vai se transformar aí num bolo, né, que é um alimento e até muitíssimo bem cotado. Eu acho que dificilmente existe sobre a face da terra alguém que não aprecia aí uma boa fatia de bolo, seja ele doce ou salgado, seja ele decorado ou o bolo mais simples para se comer, para se saborear, com aquele cafezinho gostoso que também fazemos aí sob medida para as pessoas que amamos e para o nosso próprio deleite, né? Para o nosso próprio paladar. Que fique doce quando deveria ser salgado esse bolo, ou vice-versa. De repente a gente vai errar aí, colocar o sal no lugar do açúcar, né? Que passe do ponto ou que se embatume. Para tudo nós temos que ter uma medida para que aquilo fique o mais próximo possível da perfeição. É isso que muitos confeiteiros perseguem, né? Essa quase perfeição na hora de fazer as suas intervenções culinárias. E a gente tem que ter todo esse cuidado ao fazer um bolo, de forma principalmente para que ele não fique indigesto, para que ele não cause nenhum dano ao nosso estômago, à nossa saúde. E eu vou aqui citar para vocês uma experiência minha como professora, que ao ensinar as operações matemáticas para os meus alunos, isso considerando lá o ensino fundamental, nas suas séries iniciais, e que as crianças, nesse momento da sua vida escolar, necessitam consolidar a aprendizagem das operações fundamentais, para que eles possam, a cada ano, desenvolver mais e mais habilidades cognitivas, o raciocínio lógico, raciocínio matemático, para irem adquirindo também aí as habilidades mais complexas, que serão
trabalhadas com eles nas séries posteriores de cada etapa do ensino, seja o ensino fundamental, seja hoje dizemos o ciclo 2 do ensino fundamental, que já são as séries mais avançadas, seja o ensino médio, o que nós chamávamos antigamente de colegial, mas era o ensino médio, que hoje é assim que se fala, ou o ensino técnico, né? E depois aí para a abrangência do ensino acadêmico nas universidades, que todos os nossos alunos, ou a maioria de nós, também sonha em alcançar essa possibilidade de irmos aí para um ensino universitário. Então, eu relato aqui que eu costumava ensinar os meus alunos nesse momento exatamente através dos exemplos da receita de bolo. Então, quando eu queria ensinar a adição, eu dizia que eu estava ali começando a colocar os ingredientes naquela travessa, naquele recipiente onde eu iria fazer aquela massa. E cada colherada de açúcar, cada copo de leite, cada colher de farinha ou medida de farinha acrescentado de outros ingredientes que pudessem enriquecer essa massa, nós estaríamos sim fazendo uma somatória de ingredientes para que aquela massa tivesse aí a consistência necessária para formar aquele alimento tão saboroso, tão cobiçado e assim apreciado aí, com certeza, por muitos países aí pelo mundo. A hora que fosse para eu começar a introduzir a subtração, esse bolo já estaria aí posto sobre a mesa e seria aí degustado pelas nossas crianças, pela nossa família, por quem fosse aí contemplado com essa delícia, né? E aí, à medida que fôssemos cortando as fatias ou os pedaços, milimetricamente medidos ou absolutamente cortados assim, a esmo, sem necessariamente precisar de nenhum cálculo, ao saborearmos, comermos aqueles deliciosos pedaços de bolo, nós estaríamos praticando a subtração, porque iríamos diminuindo aí o tamanho daquele produto que nós colocamos sobre a mesa, né? Então, vocês vejam bem como essa questão de fazendo as contas está inserida em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. E nós, os professores, a gente trabalha a vida toda com essas questões que nos envolvem aí no raciocínio matemático. E olha que eu, como professora, sempre cultivava muito mais o gosto pelo ensino da língua portuguesa, que é a nossa língua pátria, que é a nossa língua mãe. Mas mesmo assim, como professora, fazia parte das minhas atribuições de cargo passar aos meus alunos, transmitir aos meus alunos, que eram ali os meus pupilos. Naquele momento eu tinha a grande tarefa e responsabilidade de transmitir a eles aquele conhecimento que um dia também me fora transmitido pelos meus professores. E assim vamos aí propagando o conhecimento,
vamos propagando o ensinamento das disciplinas, das matérias que fazem parte dos currículos escolares e da vida. Pois é, quando falamos de contas, também pensamos logo, ai, esse é um tema assim, que chega às vezes até a dar uma certa urticária na gente. Nós também pensamos logo nos boletos, que na vida adulta adquirimos como algo, como prova de maioridade. Chegamos à vida adulta, pronto. Então, às vezes, a gente até brinca aí, brincamos com os netinhos, brincamos com os filhos mais crianças e dizemos assim, ai, não fique assim, não fique ansioso, olha, você não tem boleto para pagar. Mas quando a gente chega na maioridade, nós sabemos que isso tudo vai fazer parte aí da nossa rotina de vida, porque é próprio das sociedades em que vivemos. Nem sempre usamos a moeda corrente do nosso país ou de outros países para fazer os nossos pagamentos. Hoje em dia há aí inúmeras moedas que estão aí surgindo cada vez que a tecnologia avança. E então os boletos foram aí alguma invenção aí do século passado já, né? Há bem mais tempo do que isso, era muito comum a gente falar nos carnês, né? Agora dificilmente se ouve esse tipo de palavra aí. Então são os boletos, mas agora pagamos com a transferência, pagamos com o cartão de crédito, pagamos com o Pix, pagamos com, enfim, tantas formas de moedas que percorrem o mundo e agora são, assim, cosmopolitas, porque atendem a todas as línguas, a todas os continentes, todos os países, né? Até por conta da própria tecnologia. Muito bem, esse compromisso, o compromisso das nossas responsabilidades como adultos, como maiores e como responsáveis pelas gerações que vêm chegando e nos sucedendo, sejam essas responsabilidades sociais, morais, ou até mesmo comerciais, judiciais, quando às vezes até as coisas se complicam. O bom mesmo é não ter as judiciais aí, né? A gente quer que a nossa vida ande sempre de forma retinha, cuidando bem das nossas contas, daquilo que nós devemos pagar, sendo corretos, sendo honestos, né? Cidadãos. Porque para isso trabalhamos e vamos aí usando os valores que nós fomos adquirindo também com o nosso crescimento. Para essas contas, devemos dedicar um tempo maior. Era tão mais gostoso a receita do bolo, né? Para essas contas aí que precisam de todas essas formalidades de pagamentos, nós precisamos sim de um tempo bem maior para as estudarmos, pois para praticamente todos os serviços que recebemos, temos em contrapartida que efetuar os pagamentos. Eu não estaria aqui gravando esse vídeo se não dependesse aí de um aparelho celular ou de um notebook, de uma lâmpada acesa,
de um microfone, da rede elétrica que beneficia a minha casa e que vai a também todos os lugares aí, conforme os avanços do conhecimento humano, né? A água que chega às nossas torneiras também, né? Se eu tivesse aqui falando com as crianças, talvez eu tivesse que usar uma linguagem um pouquinho mais adequada ao entendimento das nossas crianças, embora agora as crianças também já sejam aí muito mais prontas, preparadas para os avanços que já temos e que estão chegando aí num compasso, num turbilhão, né? Assim, muito acelerado, né? De conquistas do próprio ser humano. Eu diria às crianças, né? Não é simplesmente que a gente abriu ali a torneirinha e a aguinha já tá ali, porque já estava ali. Não, é todo um caminho, né? Que essa água percorre para chegar às nossas casas, às redes de todas as cidades e atender, assim, o grande sonho, né? E o grande projeto de melhoria de qualidade de vida é que essa água alcance todos os nossos semelhantes, todas aquelas pessoas, estejam elas nos lugares mais recônditos, nos lugares mais distantes, seja nas cidades, nas regiões urbanas, seja nas regiões rurais, até porque nas regiões rurais precisam de mais realmente para a produção agropecuária, para os plantios, a colheita, a irrigação, o cultivo de todos os alimentos, a criação de animais, a criação de produtos industrializados. A água é absolutamente necessária para tudo. A rede de esgoto, né? Que precisa chegar, né? Precisa chegar a todo o povo, precisa chegar a todos os recantos do Brasil, precisa chegar a toda a população brasileira. Tem muita gente que ainda vive em lugares, e aqui muito próximos de nós mesmos, em cidades grandes, há muitos bairros aí se formando de forma não planejada, né? Mas que não estão sendo aí beneficiados por uma coisa tão importante para a saúde das pessoas, que é a rede de esgoto. Isso é muito necessário para o combate das doenças, de males que poderiam ser evitados apenas com medidas de higiene, coisas absolutamente primárias, mas que essas pessoas precisam sim também ser contempladas com um benefício tão grande. E aí, assim, resumindo, gente, o telefone, a internet, o alimento que chega na nossa mesa, o transporte, o imposto, enfim, tudo isso faz parte das nossas obrigações, das nossas responsabilidades de adultos, de cidadãos, de provedores das gerações que nos sucedem. Nossos filhos, nossos netos, virão nossos bisnetos, nossos alunos nas escolas, nossos aprendizes em todos os ramos da atividade humana, aqueles a quem prestamos serviços, aqueles que nos prestam serviços, seja quem for e seja qual for a sua atividade, o seu trabalho. Se queremos ter benefícios de uma vida com
o mínimo suficiente de qualidade, nós temos que destinar uma grande parte daquilo que nós ganhamos, daquilo que nós temos como proventos, como salários, para o pagamento de tudo isso. E quem trabalha aqui, que a maioria aí dos meus seguidores, dos meus amigos que assistem aos meus vídeos, estará aí para estar confirmando tudo isso que eu estou dizendo aqui, né? Nós temos que pagar. A gente nasce, já está pagando, e se não pagarmos, não teremos. Então, aí vão os nossos impostos, e é para isso que eles existem e que devem ser aplicados, sim, de forma justa, de forma honesta, de forma a atender a todos, a levar a melhoria de vida, a qualidade de vida a todos. Bom, eu não tenho muito que ensinar nessa área, gente, porque nós estamos falando de acerto de contas. Pois eu ainda me considero assim, eu sou um bebê, eu ainda estou engatinhando, como um bebezinho mesmo, que ainda não conseguiu ainda se manter de pé para trocar os seus passos, né? Então vai ali, põe o joelhinho, põe as mãozinhas e vai engatinhando. Eu me sinto assim na questão, aí no quesito acerto de contas. Eu estou engatinhando. Mas do alto da minha experiência pagante, eu vou dizer assim, eu posso dizer, não podemos, não devemos, e não é de Deus gastar mais do que se ganha. Então, gente, aqui, olha, eu faço assim minha culpa, minha máxima culpa. Eu estou aí buscando orientações em termos de educação financeira para colocar as minhas contas em ordem, para organizar a minha vida financeira, que é muito necessário. Tem muita gente muito mais jovem do que eu que tem muito mais cabedal para isso, que tem muito mais preparo, senso de economia. E não é porque precisou estudar economia, não. É uma pessoa que sabe, assim, coordenar essas questões, coordenar seus gastos e fazer com que o fruto do seu trabalho seja primoroso e que lhe traga benefícios, não prejuízos. Agora, acertar contas mesmo. Vamos falar agora de um outro tipo de acertar contas, gente. O melhor conselho que eu posso dar, bom, eu sempre falo nisso, né? Como dizia as pessoas, a minha avó, que era, né, lá uma senhorinha, naqueles tempos em que, né, as pessoas tinham aí um pouco mais, talvez, de controle, menos, vamos dizer assim, não tinham menos sonhos nem menos objetivos, mas eram talvez mais tranquilos do que o que a gente é agora, menos ansiosos, viviam um dia de cada vez, pode ser que seja tudo isso. Diria que conselho, se fosse bom, a gente venderia, né? E nesse caso aqui de acertar contas, acerto de contas, seria aí um dinheirinho extra que iria entrar, né? Mas não é bem assim. Mas eu diria, acertemos a nossa vida, principalmente os acertos com Deus e com aqueles a quem devemos, seja do ponto financeiro mesmo,
desse ponto material, que é din-din, ou seja, de atitudes, de expectativas em relação a outra pessoa, algo que nós podemos fazer e não fizemos ainda, algo que nós poderíamos ter feito e deixamos de fazer, coisas boas que podem beneficiar outras pessoas. Eu acho assim, o tempo é agora, esse tempo é o presente, porque o que já ficou lá para trás a gente não tem mesmo muito como resgatar. Aliás, não tem mesmo, já passou. Amanhã é um outro dia e nós sempre desejamos e pedimos a Deus que Ele venha, que Deus nos conceda, que nos dê mais um presente com mais um dia de vida. Mas nós não sabemos. Só a Deus pertence esse amanhã de todos nós. Então, tá na hora. A hora é agora, o dia é hoje. Vamos nos apressar para fazermos o que podemos, para realizarmos coisas boas, para deixarmos um legado bom para as próximas gerações. Inclusive, passando a essas próximas gerações bons valores, boa educação, conceitos do que é o respeito ao outro, o respeito ao direito do outro, o respeito à liberdade do outro, o respeito à vida do outro. Para que essa geração, ela sim possa fazer pelo mundo e não exatamente o que o mundo possa fazer por ela. Se nós conseguirmos transmitir um pouco desses valores, nós já poderemos nos considerar assim, realmente ajustando as nossas contas com o nosso próximo, porque nós estaremos contribuindo para que essas gerações sejam melhores e que elas possam, sim, engrandecer o mundo. E vamos inverter essas perguntas. O que a Terra vai deixar para as próximas gerações? O que as nossas próximas gerações poderão fazer pelo nosso planeta? Não só ficar criticando, mas fazer algo de bom, produzir saber, produzir respeito, produzir solidariedade, né? Ao invés de ficar botando o dedo aí no ponto fraco dos outros, apontando o erro alheio, mas não tem nem sugestão para como é que eu posso melhorar. Isso é importante, é muito mais importante. Nós podemos sugerir, olha, eu acho que isso aí você não está fazendo direito. Eu acho que você podia fazer melhor. Eu posso te sugerir assim. Porque é muito fácil, né? Botar o dedinho na ferida e não ter nem uma pomadinha para passar ali para aliviar a dor. Fácil. Bom, e aí? Não é algo que possamos procrastinar, nem fazer parcelamento, como é o caso das contas. Se a gente compra no cartão, nós podemos parcelar. Se nós vamos pagar no boleto ou no carnê, nós até podemos parcelar. Se nós vamos fazer transferência, Pix, ou seja lá o que for, nós podemos aí, parcela em N vezes, a perder de vista, né? Mas com a vida e com os acertos de conta que nós temos que fazer com Deus e o que Ele espera de nós, nós não podemos adiar, nós não podemos empurrar com a barriga.
nós devemos examinar a nossa consciência, gente, e o nosso coração, principalmente o nosso coração. A consciência tem que estar ali muito lúcida, muito preparada para nos indicar o melhor caminho e o melhor a fazer. Mas o nosso coração também tem que estar presente para que a gente não se torne impiedoso, tirano, ditador, pessoa má, pessoa ruim, que se compraz do sofrimento alheio. Não. Vamos usar a nossa consciência, a nossa racionalidade. Vamos cumprir com o nosso dever, vamos fazer a nossa parte. Vamos ajudar alguém que possa estar no erro, mas não apontando necessariamente como donos da verdade, e sim, quem sabe, estendendo a mão e mostrando aí, de repente, uma possibilidade de um caminho melhor, apontando, indicando soluções. E usando o nosso coração para que nós possamos também olhar para o outro com um pouquinho da misericórdia com que Deus nos olha e nos entende e nos perdoa. Reconhecer que erramos e o que deixamos de fazer direito, já é um bom começo. Se magoamos alguém, prejudicamos alguém, ofendemos, ferimos e nos arrependemos, meio caminho andado. Se tivermos coragem de admitir o nosso erro e de pedir perdão, pedir desculpa, meu Deus, nossa, que crescimento, que evolução nós já estamos alcançando. Já estamos começando a subir um pouquinho aí no patamar do crescimento moral, de elevação espiritual. E no auge de uma total redenção. Aí esse total redenção, gente, com certeza vai demorar um pouquinho para nós, seres humanos, cheios ainda de muito erro, de muita falha, de muito defeito, né? E assim, se nós nos voltarmos a Deus, e principalmente se nós tivermos coragem de confessarmos a Ele, que é o nosso Criador, e na realidade nós sabemos que a gente nem precisa, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Gente, não foi à toa que Ele criou tudo isso e nos colocou aqui, né? Eu creio que Deus, naquele momento, pensava que estava fazendo um grande negócio, né? E eu espero sempre, né, que Deus não tenha se arrependido e que Ele ainda possa achar que, sim, Ele acertou mesmo. Que quem sabe um dia, daqui a milênios, né, não será para mim, não será para quem está me ouvindo, mas aí a gente não sabe como será, né? Para quem acredita no Apocalipse, a gente não sabe quando tudo isso chegará ao fim, porque está sim na mão de Deus, é no poder de Deus o dia final ou a continuidade da vida. É a Deus que está aí, mas segundo as Escrituras, tudo que está ali transcrito na Bíblia Sagrada, haverá esse dia. E segundo tudo que a gente também ouve, na hora que ouvimos a palavra de Deus, na hora em que nós escutamos
aí uma preleção de alguém que se prepara todos os dias para trazer essa palavra de Deus, nós sabemos que o fim está próximo, de acordo com todos os sintomas de dores pelo qual o nosso planeta está passando, e nós junto com ele, né? Mas se nos voltarmos a Deus, se confessarmos a Ele esses erros, e principalmente se nos comprometermos a sermos melhores, a nos esforçar para isso, eu creio que nós chegaremos aí a encontrar esse perdão, né? Esse perdão de Deus, para que tudo seja esquecido, seja aprimorado em nós, né? Seja perdoado, e que nós alcancemos aí o perdão de Jesus e quem sabe, né? O céu. Quem sabe o céu? Merecedores não somos, mas Deus é bom o tempo todo. Quem sabe Ele nos concede esse benefício. Quem sabe Ele nos concede esse grande prêmio da estrada percorrida da melhor forma possível, né? Vamos continuar aí confiando no perdão e no amor desse Deus magnífico por nós. Então, gente, agora para fecharmos com chave de ouro aí essa nossa conversa de hoje, eu trago aqui alguns trechinhos dos provérbios, e que eu vou fazer a leitura desses trechos que eu separei exatamente para ilustrar essa questão do acerto de contas, que é tão importante. Eu diria a vocês assim: os planos, isso em Provérbios 21, aqui no versículo 5, os planos bem elaborados levam à fartura. Inclusive, tem até um pedacinho aqui que fala assim, no Provérbio 6, do versículo 6, o pai nos fala assim: filho, observe a formiga, reflita nos caminhos que a formiga percorre para alcançar o seu objetivo, sendo aquele insetinho tão minúsculo, mas que busca a sua provisão através do seu trabalho incessante, né? Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Se a formiga, nossa, um serzinho tão minúsculo, né? Um serzinho lá do grupo dos insetos, tão trabalhador, e que participa aí desse movimento terrestre, né, pela nossa evolução, que dirá nós o que temos que fazer e labutar e trabalhar sem preguiça, sem procrastinar, para que nós possamos prover tudo aquilo que nós precisamos para o nosso sustento, para o sustento
da nossa família e de todos aqueles que estão à nossa volta. Aí que aqui em Provérbios 21, no versículo 5, aí vem então: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então a gente tem que se planejar. E olha, não é aqui ninguém expert que está dizendo isso para vocês, ao contrário. Eu estou aqui dizendo aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que eu preciso interiorizar em mim. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugidia e armadilha mortal. Então, gente, também não adianta querer cobiçar e, eu quero ter uma fortuna. A gente tem que trabalhar para a gente poder ter o melhor. O melhor é aquilo que nos traz saúde, conforto, bem viver, uma vida digna para nós, para os nossos filhos, para a nossa família e para aqueles também a quem nós prestamos o nosso serviço. Aqui, também em Provérbios ainda 21, no versículo 20, diz assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Veja bem, ó a diferença. A formiga armazena. Ela não vai saindo por aí só catando o que acha pelo caminho e já vai comendo. Ela vai trabalhar por toda a sua coletividade, pelo formigueiro. Ela vai armazenar para que ninguém depois passe fome na hora do inverno e na hora da necessidade. E em Provérbios 22, aqui no versículo 1, vem falando assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Então a gente tem que zelar pelo nosso nome, pela nossa dignidade, pela nossa honestidade. Dinheiro nenhum vale a nossa boa reputação. Então nós temos que ganhar através do esforço, do nosso trabalho, do suor do nosso rosto. E não à custa de aí fazermos coisas erradas, prejudicando outras pessoas, principalmente aqueles que mais precisam. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Nossa, quando a gente é considerado, quando a gente é tratado como uma pessoa honesta, trabalhadora, que a gente é estimado por isso, gente, isso não tem preço, não tem dinheiro que pague. Vale mais que prata e ouro. O Senhor, o rico e o pobre têm isto em comum, aqui no versículo 2 e no versículo 3. O Senhor é o Criador de ambos, do rico e do pobre. E cada um tem a sua função aqui. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então a gente tem que pensar cada passo que a gente vai dar. A recompensa da humildade, do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. E aqui, no versículo 7, ainda se fala assim: o rico domina sobre o pobre. Mas quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, o melhor mesmo é a gente tentar racionalizar a nossa vida, para que não gastemos mais do que ganhamos. Estou na escola, estou aprendendo. Quem é generoso, aqui no versículo 9, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então, independente da nossa situação, seja nos momentos de fartura
ou de dificuldade, nós podemos observar que com certeza nós, às vezes, temos muito mais a dar do que a receber. E é muito mais gratificante a gente poder dar, compartilhar, do que estarmos na fila do receber. Isso é uma reflexão maravilhosa para todos nós. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, isso em Provérbios 23, no versículo 17, e aplique o coração ao meu ensino. Não explore os pobres, aqui no versículo 22, por serem pobres. Nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles. Que bom, né? Que nós temos o nosso advogado. E por esse, a gente só tem que pagar com o glorificá-lo, o louvá-lo e sermos gratos por tudo que recebemos dele. Quando você se assentar, agora já em Provérbios 23, quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. E encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Então, gente, olha quantos ensinamentos aí através das nossas escrituras e da palavra de Deus. Vamos aí fazer como Davi, que escreveu a maior parte desses salmos, e exercitar a nossa humildade, a nossa racionalidade e o nosso coração no uso daquilo que Deus nos concede através do fruto do nosso trabalho, da nossa luta de cada dia. E que Deus nos abençoe, nos dê saúde e nos dê muita fé para continuarmos. Uma semana assim abençoada e maravilhosa para todos nós. Um beijo no coração.